Bom dia, me chamo professora Camila, sou professora atuante no estado do Tocantins e para você que é meu aluno que está aqui tirando alguma dúvida para fazer a prova, para revisar ou para fazer alguma atividade, seja bem-vindo. E para você que não é meu aluno, mas assim como eu, acredita que o conhecimento ele deve ser democrático e ele deve ser gratuito para todos, bem-vindo também a esse vídeo. Não esquece de comentar, de compartilhar para que eu possa criar mais conteúdos gratuitos assim como esse. Hoje eu quero ensinar para vocês, ou apresentar para vocês, o conceito de patrimônio cultural voltado para o estado do Tocantins. Do que é o patrimônio? O patrimônio cultural, ele é tudo aquilo que vai fazer parte da cultura de um povo, de uma comunidade e que é considerado valioso não só pela sua história, mas pela sua memória, pela sua arte e tudo isso vai construir a identidade dessas pessoas. Ele é importante para a construção de identidade em um território. E esse patrimônio ele é dividido em duas vertentes. Ele pode ser material ou imaterial, que é um conceito que eu vou explicar lá na frente. E vai estar presente não só nas formas de saber fazer desse povo, mas nos objetos, nas construções arquitetônicas, nos lugares. Antes dele se tornar Tocantins, ele fazia parte do estado Goiás. E esse estado aqui ele foi povoado basicamente para a exploração do ouro. Então, as pessoas cativas de África, elas foram mandadas para o Tocantins no período do ciclo do ouro no Brasil. Então, ele vai ser povoado por essas pessoas e pelos habitantes tradicionais do Brasil. Então, esse chapéu de gênio aqui do Goiás, ele vai se tornar o Tocantins. Vamos pensar no Tocantins sendo povoado por essas pessoas, com esses costumes. Agora vamos entrar no conceito do que é IFAM. Todos falam do IFAM, que o IFAM tomba, o IFAM salvaguarda, mas o que é o IFAM? O IFAM ele é o órgão federal responsável por preservar, por gerenciar, por divulgar esses bens materiais e imateriais. Essa sigla é a sigla do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o guardião da memória. A sede do IFAM aqui no Tocantins vai ficar lá em Palmas. Mas também tem um outro órgão estadual que é importante para salvaguardar esses patrimônios. É a Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa, que é o órgão estadual que é responsável também por salvaguardar e por preservar esses bens históricos que são muito importantes para a população. Mais um conceito para finalizar, que depois, quando eu falar o centro histórico de tal cidade, vocês vão lembrar desse conceito aqui. Que, segundo Queiroz, o centro histórico de uma cidade ele não é um lugar estático, que está preso no passado. Ele é um livro de memórias materiais e imateriais, que possui importantes referências e indicações da identidade, do saber fazer, da forma de viver dos povos que habitavam no passado, e que habitam lá. Terror de muitos estudantes, que é o que é patrimônio material. Às vezes é muito confuso, mas vamos lembrar, vamos fechar os olhos, vamos lembrar que tudo aquilo que é material é aquilo que a gente pode tocar. E eu sei que é uma explicação muito simples, mas realmente esses conceitos eles são simples. Eles vão se complementar lá na frente. E patrimônio material é tudo aquilo que a gente pode viver e que a gente pode tocar, é tudo aquilo que é palpável. São os bens físicos de uma região e que são igrejas, são casas, esculturas, documentos, roupas típicas, construções. É o centro histórico de um lugar também? É. Aqui eu trouxe a imagem do Museu Histórico de Palmas, que é o Palacinho, que ainda não foi tombado pelo IFAM, mas ele é muito importante porque museus, todo museu que você vê, você vai saber que ele é um patrimônio material, porque ali dentro daquele museu está guardado, dentro daquele museu ali está sendo divulgado a história daquela região, como aquela região surgiu, como aqueles povos, como eles dialogam com outros povos, como eles construíram tudo aquilo. E como exemplo, para ficar bem mais claro, trouxe o Centro Histórico de Natividade, que foi tombado pelo IFAM. O Centro Histórico de Natividade ele é escrito em 3 livros de tombo do IFAM, porque ele é muito importante. No livro de tombo arqueológico, no livro de tombo etnográfico e no livro de tombo paisagístico também. E esse centro histórico ele foi tombado em 1972. Assim, quando Tocantins virou um estado, o IFAM foi lá e tombou esses monumentos aqui. Essa primeira imagem se relaciona com a Igreja do Rosário dos Pretos, que era uma igreja frequentada e foi construída também por escravizados nesse período do ouro no Brasil, do ciclo do ouro, e que as ruínas resistem até hoje. E aqui na segunda imagem nós temos a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Natividade, que também foi tombada pelo IFAM. Aqui é as imagens do Centro Histórico de Natividade, como vocês podem perceber essa arquitetura colonial, que a gente também pode encontrar no Rio de Janeiro, a gente encontra também no Centro Histórico de São Luís, que é herdada dos nossos colonizadores. E aí a gente também se questiona,
O que é importante para o IPHAN? Por que o IPHAN só tomba casarões, tomba obras grandes? Cadê as obras, as construções daqueles que foram escravizados, daqueles que não constituíram uma classe dominante no Brasil? Qual é o objetivo do IPHAN ao tombar essas obras? Aqui também temos o Centro Histórico de Porto Nacional, que foi tombado no ano de 2008 pelo IPHAN, com as referências aqui nas suas casas do Centro Histórico, com as referências da arquitetura colonial também. E aqui temos a Igreja Matriz da cidade de Porto Nacional, que também é tombada pelo IPHAN, porque faz parte desse conjunto arquitetônico do Centro Histórico. Vamos agora, para finalizar, o conceito de patrimônio imaterial. Esse conceito aqui ele é um pouquinho mais espinhoso, mas ele não é impossível de entender. O patrimônio imaterial, se o material é tudo aquilo que a gente toca, o imaterial é tudo aquilo que a gente não consegue tocar. Mas ele também vai fazer parte do cotidiano e do dia a dia dessa comunidade, desse povo. E são os saberes, são as práticas, são os costumes e as tradições que vão ser passadas de pai para filho, de mãe para filha, de geração para geração. O ofício dos mestres de capoeira e a roda de capoeira em si, ela é patrimônio imaterial no Brasil. E é importante sempre que o IPHAN faça a salvaguarda desses bens. Para esclarecer ainda mais sobre o que é patrimônio imaterial, trouxe um exemplo muito interessante para vocês, que são as bonecas carajás, que também são chamadas de bonecas Hichokó, que são produzidas pelas mulheres e pelos homens do povo carajá. Esse povo ele se localiza na Ilha do Bananal, no estado do Tocantins. As bonecas elas são muito importantes para esse povo, porque na produção dessas bonecas, além dessas mães passarem a forma que ela é produzida para as filhas e para os filhos, ela é importante porque vai socializar essas crianças a partir do processo de fabricação dessas bonecas, elas vão entender como é que o povo carajá socializa, quais são os costumes desse povo, quais são as tradições orais desse povo, e ela também vem com esses grafismos indígenas próprios do povo carajá. Aqui uma imagem das crianças observando como é feita a cerâmica carajá. Eu vou deixar aqui na descrição alguns vídeos que vão fazer referência a essas bonecas, que é muito interessante. E aqui também ela traz elementos não só do povo, mas também traz elementos da fauna e da flora desse local. Que é a onça, que é a tartaruga, são essas espécies que estão mais próximas do povo carajá. E ela também vai retratar cenas do cotidiano desse povo, dessa comunidade. Por exemplo, aqui, essa escultura de cerâmica feita a partir do dia a dia, que é esse povo atravessando um rio de canoa, um lago, ali no dia a dia deles. O saber fazer da boneca carajá, ele é muito importante para o povo carajá, mas também importante para a memória nacional, porque mostra que o Brasil ele não é um país homogêneo, que esses povos indígenas eles não são só, eles têm suas particularidades e também serve como uma forma de subsistência também desse povo. Mais um exemplo de patrimônio imaterial no estado do Tocantins, para finalizar nossa aula, é o festejo das almas benditas que vai acontecer em Arraias, que acontece em Arraias todos os anos, que é o Congado. E esse costume, ele é um costume herdado do Brasil colonial também, do período da colonização do Brasil, porque ele é muito importante e é imaterial porque é uma festa. A gente não pode tocar no som, a gente não pode tocar na festa em si, é todo um conceito imaterial. Esse exemplo de festividade, como o festejo do Nosso Senhor do Bonfim, que acontece há mais de 2 séculos no estado do Tocantins, e é uma romaria que acontece na cidade de Natividade. A cidade de Natividade ela é muito importante para a história do Tocantins. A gente percebe que tem várias manifestações culturais nessa localidade. E finalizo aqui a nossa aula e trago também reflexões para vocês, né? O que existe na cidade de vocês, no local que vocês moram, que vocês acreditam que seja um patrimônio cultural e que deve ser tombado pelo IPHAN. Até a próxima aula e bons estudos para